Você está com frio? Você sabe por que vocês estão com frio? Porque o pessoal senta todo mundo esparramado, né? Quando você quiser fazer uma grande fogueira, como é que você faz? Coloca um pedaço de lenha em cada parte do quintal ou junta tudo? Pois é. Então aprende, o calor espiritual e o calor físico se estabelece quando a gente chega perto de alguém que tem fogo. Fala para o irmão do lado: você tem fogo aí, irmão? Tem autoridade aí? Tem poder aí? Tem? Se você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do azeite. Quem aqui já fez churrasco e derramou azeite dentro do carvão lá? Meu irmão, levanta um fogo terrível, né? Aquele fogo, aquela fumaça, né? Aquela coisa assim. Então pensa nisso. Nós precisamos nos unir na visão, no propósito, na determinação, para sermos surpreendidos pelo poder do Deus eterno. Amém? Hoje eu quero falar com você: quem busca Jesus se surpreende. Diga, eu quero me surpreender. Aqui quando a gente começa a pensar nisso, né? Quando eu comecei a pensar para escrever, nós costumamos dizer que às vezes somos surpreendidos por situações que não esperávamos, né? Às vezes a gente vai fazer uma coisa, vai comprar uma coisa, vai sair na rua, vai, sei lá, sai ver a chuva, etc. Situações boas, situações ruins, mas uma coisa é legal: quando nós falamos de Jesus, parece que ser surpreendido é algo muito comum e para o bem. Quando eu penso em Jesus, quando eu me estabeleço em Jesus, ser surpreendido é algo normal, é algo comum. Jesus realiza coisas que ninguém realiza, sim ou não? Sim, milagres. Jesus muda todo o cenário com muita facilidade. Jesus sempre está pronto a realizar coisas que nos façam ser melhores em nossas vidas e também melhores na vida de terceiros. Sabe que Jesus, além de fazer você progredir, Ele ainda faz você abençoar. É uma coisa interessante. Ele não costuma dar só para uma pessoa. Por isso que aquela frase, né, melhor é dar, versículo, melhor é dar do que receber, é real. Porque quando a pessoa começa a sentir prazer, ele gosta de ajudar, ele gosta de abençoar, ele gosta de compartilhar, ele gosta de dividir, às vezes até ter um pouco, mas ele divide, porque ele sabe que a melhor coisa é isso, né? Nos surpreender está intimamente ligado ao projeto que ele tem com todos os seres humanos. Não é uma coisa só para ele, só para ela, não, com todos os seres humanos. Lembra que eu falo sempre? Ele veio para todos, apenas alguns o receberam, mas ele veio para todos, mas alguns o receberam. Será que você quer estar do lado do alguns? Quer receber? Quer estar junto? Quer viver? Quer ser cheio? Porque é isso que nós precisamos. Não é acordar de manhã desanimado, andar desanimado, ficar entristecido, chegar na igreja à noite e querer ficar animado. Você acha que consegue? Não consegue. A gente tem que começar desde manhã cedo. Deus, eu acredito que o Senhor está preparando coisas tremendas para a minha vida. Eu acredito que o Senhor vai mover, que o Senhor vai desfazer. Mas o fulano falou que não vai dar certo, as pessoas lá fora falaram que não vai dar certo. Não importa, Deus vai dar certo na sua vida. Ele vai te surpreender de uma forma especial. Eu não sei se você lembra, mas olha que interessante. Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo, sim ou não? Sim, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, e ele ressuscita depois Lázaro. Você veja que ele não tem problema nenhum com isso. Para ele ressuscitar, tanto faz. Quem vai ser? Aquele que já está no caixão, aquele que está dentro do túmulo lá, aquela que está ainda na cama, nem esfriou, não importa, para ele não, sabe, os milagres de Jesus, não é aquele negócio assim, se demorar não tem mais milagre, se for, né, coisas grandes não vai dar, se for para pequeno, para ele não faz nada mal, não mistura, ele faz milagre de qualquer jeito, ele está sempre surpreendendo as pessoas, sempre indo além e fazendo coisas diferentes. Por isso, eu tenho a convicção de dizer para você, não importa qual seja a sua necessidade, não importa qual seja o tempo que você está esperando, não importa o que é que está tirando a sua paz, importa que Ele vai te surpreender, trazendo realização e vitória para a sua Padash Kebed Arrai, para você, para a sua casa e para a sua família.
O que Ele quer acrescentar em você? O que? Testemunho. Lembra que o salmista falou? Senhor, na sepultura quem te glorificará? Não vai dar mais, já morreu. Então Ele vai querer fazer milagres agora, já. Ele vai querer mudar a tua história agora, já. Ele quer mexer com o teu coração agora, já. E eu quero que Ele mexa comigo agora, já. Tá bom assim? A gente precisa combinar que o negócio tem que ser meio, punk, meio doido. Porque as coisas com Jesus não eram tranquilas. Ele chegava nos lugares, ninguém acreditava que ia conseguir acontecer, mas acontecia. Imagina quando ele foi lá ver a filha de Jairo, e o pessoal falou assim: olha, não atrapalha mais o mestre, porque já era, já morreu. E ele falou o que para eles? Ela dorme, ela não está morta. Aí o pessoal disse que estava chorando, de repente começaram a rir dele, que ela morreu, não está dormindo não. Ele fez o que? Jogou todo mundo para fora, ficou só o pai e a mãe, ele e os discípulos dele ali que estavam perto, fechou a porta, entrou lá, levantou a menina e saiu e falou: fica aí, dá comida para ela que nós estamos indo. Agora é isso que precisa entrar no nosso coração. O que as pessoas acham lá fora não vai mudar o milagre que Ele vai fazer na sua vida hoje. Não vai mudar, porque o milagre que Ele tem para você já está definido e determinado, já está dirigido. E é nisso que a gente precisa abrir os nossos olhos, estimular o nosso coração. Porque se diz que o justo viverá pela fé, o que é que eu preciso ter? Vira para o irmão do lado e fala: fé. Está afim? Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Quer dizer assim, eu acredito mais do que no impossível, eu acredito demais. Então por isso o Senhor tem que te responder algumas coisas. Ressuscitar para Ele era algo comum. Ele realizava, abençoava, independente do mérito. Ele não queria saber detalhes, Ele queria abençoar, Ele queria moldar, Ele queria mudar. Ele não perguntava primeiro assim: quanto tempo você vai na igreja? Você é dizimista? Você fez algum pecado? Ele não ficava perguntando essas coisas. Ele ia lá e abençoava e pronto. E hoje Ele quer fazer a mesma coisa. Ele está aqui para dizer para você: eu vou te abençoar e pronto. Eu não estou aqui para julgar, avaliar, peneirar. Eu estou aqui para abençoar. Então é isso que Ele quer colocar na nossa vida. Ele curou cegos, Ele curou aleijados, paralíticos, curou filho de oficial, curou criado do centurião, depois endemoniado gadareno, acalmou a tempestade, transformou a água em vinho, abençoou a pesca, multiplicou o pão e o peixe, e por aí em diante Ele foi andando. Agora, você já pensou na surpresa das pessoas que passaram por esses milagres? O que você acha? O cara vai lá, e ele vai lá, cospe na lama lá, faz lá uma melequinha, passa no olho da pessoa e fala: vai lavar lá no tanque de Siloé. Aí o camarada deve ter pensado: eu vou ou não vou? Não vou, eu vou. Eu vou ou não vou? Bom, já deu tudo errado até aqui, eu vou. Quando ele lava o olho, ele passa a... Já pensou, irmão? Você está cego há um tempão, o cara cospe praticamente no seu olho, manda você lavar e você começa a enxergar. Como é que você se sentiria naquela hora? Você já pensou que alegria, que coisa doida? Mas espera aí, de repente a gente olha para isso e fala assim: por que Jesus já não falou assim, enxerga e pronto? Ele queria participação. Ele estava dizendo para ele que ele ia enxergar, mas que ele precisava primeiro fazer o quê? Lavar. Para lavar ele tinha que sair dali e ir até o tanque. Quer dizer, a parte de Jesus ele fez, a parte do rapaz era o rapaz que tinha que fazer. A parte que você precisa, Jesus já fez, mas tem uma parte que cabe a quem? A você. É você que vai andar até o tanque de Siloé, é você que vai se mover, é você que vai se estabelecer, é você que vai se posicionar, é você que vai acreditar, é você que vai glorificar, é você que vai bendizer, porque é você que vai receber. Jesus não ficou melhor porque ele curou o cego, ele continuou sendo Jesus.
Ele não falou assim: nossa, cada vez que eu faço uma cura, eu ganho mais R$100, eu sou mais bem visto no céu. Não, para ele era a mesma coisa, não mudava nada. O que mudava era para o cego. Fazer milagre na sua vida não vai mudar nada em Jesus, vai mais mudar na raiva, vai mudar tudo em você. Vai melhorar o teu perfil, vai fortalecer o teu caráter, vai dar a você a visão maior do reino, vai colocar em você uma dimensão de fé mais forte. E é isso que nós precisamos. Quem vai na academia, eles começam lá: levanta 5 quilos, o cara levanta 10 quilos, levanta 20 quilos, levanta. Quando ele está lá nos 50, ele já começa, puxa bastante, aí vai para os 60, para os 70, aí a pessoa fala: nossa, nunca imaginei que eu ia levantar um peso desse. Assim é a fé é assim. A gente começa um dia e fica meio molão, meio preocupado, alguém ora por nós e a gente recebe um milagre, aí a gente já fica assim: nossa, milagre veio. Daqui a pouco você precisa de novo, você vai lá com mais determinação, e daqui a pouco é o terceiro milagre que você recebe, você já está sapateando para receber, já está glorificando para receber, já está bem dizendo para receber. Sabe por quê? Porque ele vai fazer de qualquer jeito, ele está lá para fazer, mas ele quer saber assim: você vai daqui até o tanque em 10 minutos, ou em 5 minutos, pode correr em 2 minutos, ou sair realmente desesperadamente e chegar em 30 segundos. Depende de você. A busca é nossa, a vontade e a garra é nossa. Nós precisamos trazer essa manifestação. Aquele pessoal que recebeu os milagres ficou realmente, com certeza, cheio, feliz, regozijante, porque fala assim: puxa vida, você imaginou a viúva de Naim, o cemitério lá para lá, ia passando com aquele caixão, os amigos carregando o caixão, e de repente ele fica triste, vai até lá, fala: dá para dar uma paradinha? Ela fala: ai meu Deus, agora na hora do velório o cara vai querer conversar, vai querer pregar no velório. Ele não queria pregar no velório, ele só queria fazer um milagre no velório. Mas velório é lugar de milagre? O que você acha? Depende de você. Porque ele faz. Ele foi no velório e fez milagre. Então de repente, até aquele momento era uma chatice, eram uns crentes quadrados, vamos dizer assim, aquele pessoal que quer pregar em todo lugar, quer falar em todo lugar, mas depois que o cara levantou do caixão, o que você acha? Deixa ele falar mais, pessoal, fala até cansar. É isso que nós precisamos envolver no nosso coração. Quanto tempo a gente fala de Jesus, quanto tempo a gente busca Jesus, quantas vezes a gente fala de milagres, é quantas vezes nós vamos receber os milagres. Quanto mais você fala de alguma coisa, mais você se torna conhecedor daquela coisa. Quem é vendedor, aí vende um produto, ele vai lá, apresenta o produto, vai lá, apresenta o produto, vai lá, apresenta o produto, ele vai aprendendo técnicas, vai aprendendo como é que funciona, vai conhecendo mais o produto, e daqui a pouco, ele sabe responder todas as questões, e não tem dificuldade nenhuma, e alguém diz assim: nossa, ele se tornou o melhor vendedor, mas porque ele conhecia o que ele estava lidando. E a mesma coisa acontece no espiritual. Quanto mais a gente se envolver, quanto menos a gente fazer aquela situação do: eu sou crente da quarta e você, eu dou domingo. E durante a semana, o que eu faço? Eu não oro, eu não busco, eu não clamo, eu não me posiciono. Aí parece que é uma história longínqua, parece que é uma situação única, momentânea, aquela: olha, falaram que hoje pode ser. Não, hoje não, todos os dias. Deus faz milagre quando? Todos os dias. Em que horário do dia? Todos os horários. E é aí que começa a diferença. Quando nós nos abrimos a buscar mais e receber mais. Quem busca Jesus se surpreende. Até mesmo depois dele ser crucificado, o povo era surpreendido com as suas realizações. Jesus já tinha sido crucificado, mas mesmo assim ele estava surpreendendo as pessoas. Marcos 16, 1. Está com a Bíblia? Marcos capítulo 16, versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram
que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém, ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Mas ele dizia aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Ele não muda, perdão, ele não muda. Você olha para essa situação e fala assim, ele falou para eles, que se derrubassem o templo, em 3 dias ele se reergueria. Aí as mulheres vão comprar as especiarias para preparar o corpo, para passar no corpo, para tipo embalsamar, né? Não era bem embalsamar, mas como se fosse um cuidado. E aí quando elas chegam lá, ele já não está mais lá, ele já tinha ido, nem pediu licença, nem deixou um bilhete, simplesmente deixou um anjo. Fala a verdade, Jesus é demais, né? Se fosse eu ou você que saísse, eu deixava um bilhete, deixava um recadinho. Ele bota logo um anjo plantado. Fica aí para avisar elas que eu já fui. Nós precisamos começar a entender que Ele está pronto para nos surpreender, de todas as possíveis maneiras. E nós muitas vezes estamos nos prendendo às coisas que nós acreditamos, perdendo a chance de ser surpreendido pela glória e manifestação dEle. Olha, eu coloquei aqui, separei em tópicos, né? Quem busca Jesus se surpreende. Para você encontrá-lo, para você ter essa condição, primeiro, se posicione. Olha o que fala: e passando o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, compraram aromas para ungí-lo. Quando a gente se posiciona, nós nos disponibilizamos a realizar coisas em benefícios de terceiros, e sempre provocaremos um grande mover. Elas pegaram, ele já tinha morrido, não tinha? O que você faz depois que a pessoa morre? Vai acender uma vela lá no túmulo, né? Antigamente, na outra religião, a gente fazia isso, né? Ia lá acender uma vela para iluminar o caminho do defunto, sei lá, uma coisa qualquer assim. E elas pegam e falam assim: não, nós vamos lá passar um bálsamo neles, tal. Elas compraram, se prepararam para fazer isso. Se você quiser ter um encontro com Jesus, procure onde Ele costuma andar, onde Ele pode estar. Se você quiser ter um encontro com Jesus, procure fazer o que Ele costuma fazer. Jesus estava lá no cemitério, elas foram lá. O que Jesus fazia? Sempre procurava atender pessoas, ajudar pessoas. Ele curava, ele ministrava, ele libertava, ele restaurava, ele fazia aquilo que era necessário, até alimentava. Então elas vão fazer o quê? Procurar fazer o que ele costumava fazer. Se você quiser ter um encontro com Jesus, procure conhecer o projeto dele com os filhos de Deus. Você precisa começar a conhecer quem é esse Jesus e o que ele faz. Por que Jesus quer abençoar o ser humano? Qual é o projeto de Jesus com cada um de nós? Não é dar uma casa para a gente, não é dar, sei lá, um carro, não é dar coisas físicas, muito embora Ele nos ajude nisso, porque satisfaz a nossa necessidade. Ele está lá para satisfazer e nos ajudar nas nossas dificuldades, mas Ele quer mesmo a intimidade, Ele quer mesmo proximidade. Ele quer estar não só perto de você, Ele quer estar unido a você, Ele quer poder abençoar você, fortalecer. É por isso que muitas vezes as coisas físicas chegam nas nossas mãos. Sabe para quê? Para poder nos dar paz, para que a gente possa viver uma intimidade com Ele. E a gente às vezes não entende isso. A gente pensa só no bem material, mas nós temos que pensar que quando vier alguma coisa da parte de Deus, tem que vir não apenas para nos fazer mais ricos, ou nos fazer mais prósperos, ou nos fazer mais orgulhosos, mas nos fazer melhores como seres humanos, porque nós vamos tratar a vida de pessoas, nós vamos mudar situações, e o Senhor queria que eles entendessem, que elas entendessem, que Ele estava lá sim, mas a expectativa delas era ir até lá para servi-lo, para passar aquele bálsamo nele.
Quando falamos de ter posicionamento, estamos falando de proximidade, intimidade, ao ponto de sermos vistos como discípulos de Jesus, de sermos conhecidos como Jesus foi conhecido. Você já pensou nisso? A bispa sempre brincava com as crianças, né? Quando eles queriam brigar por causa de brinquedo, alguma coisa, ela pegava, põe o brinquedo em cima da mesa e perguntava para eles: se você fosse Jesus, o que você faria? E eles paravam na hora, porque complicava a cabeça deles. Jesus não ia dar uma bolacha no irmão, né? Jesus não ia querer morder ninguém, ele ia compartilhar, porque a parte dele era amor. Então de repente os dois ficavam meio assim, até paravam. Tá bom, então brinca primeiro você, depois eu brinco. Ah não, brinca você, depois eu brinco. E era uma coisa interessante, porque às vezes eu já estava me preparando para esquentar eles, né? Para dar um carinho, né? E aí eu vi eles pararam e falei: o que aconteceu? Que engraçado, o que ela fez? Plac! Desligou alguma coisa neles. Mas não é que desligou, na verdade ela ligou alguma coisa neles. Ela ligou neles o reconhecimento, ligou neles o amor, aquilo que o mundo faz o contrário. Quando a gente vai olhar para o mundo, ele fala assim: que vença o melhor. Quer dizer, alguém vai ter que perder. Quando a gente vai olhar para o mundo, eles falam assim: ah, cá para nós antes ele do que eu. Está sempre nessa diferença. Mas quando você fala para Jesus, ele fala assim: você tem que dar a sua vida por eles. Glória a Deus. Muda a configuração. Então aqui elas tomaram essa ideia. Ele já tinha morrido, mas elas foram lá para poder servi-lo, pensando assim: o corpo dele vai estar lá e nós vamos servi-lo, nós vamos passar o bálsamo. E aí elas, sem querer, elas estavam cumprindo exatamente o mandado ou orientação que ele tinha colocado. Elas estavam se posicionando. Precisamos ser reconhecidos como Davi foi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Hoje, se Deus olhasse para você, será que ele enxergaria um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Ou o orgulho, o medo, a vontade de não ficar no segundo plano, não ser derrotado, faz de você muitas vezes a pessoa mais ríspida, mais dura, né? Escolha o dia de hoje para se posicionar. Diga: eu escolho este dia para começar uma nova posição. Amém? Quem busca Jesus se surpreende. Segundo, se esforce, sacrifique. Se esforce, coloque as coisas em ordem, né? Versículo 2: no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Imagina que logo que está clareando o dia, elas já estavam lá. Elas não acordaram depois que clareou o dia, elas acordaram antes. Então quando você valoriza o seu propósito, então será a primeira coisa que irá fazer no seu dia. Quando você valoriza o seu propósito. Eu não sei qual é o seu propósito. Talvez o seu propósito hoje seja de cura, talvez seja pela sua empresa, pelo seu negócio, por um familiar, pela esposa, pelo marido, pelo filho, pela filha, sei lá, mas seja qual for ele. Fala, quando você valoriza o seu propósito, será a primeira coisa que você irá fazer no dia. Apóstolo, de manhã cedo eu trabalho. Se a sua primeira coisa era o trabalho, então você, antes de trabalhar, vai entrar em oração, vai se posicionar. Por quê? Porque eu não estou falando para você não ir trabalhar, eu não estou falando para você abandonar a sua escola, eu não estou falando para você deixar para trás as coisas que você tem que fazer. Eu estou falando que antes de, você vai fazer isso. Você vai começar a colocar prioridades. Isso é se esforçar, isso é sacrificar. Por quê? Porque se eu de repente estou acostumado a levantar às 8 horas, e eu tenho um compromisso, e eu preciso me sacrificar, ou eu preciso me esforçar, eu vou acordar às 6, para dar tempo de eu orar, de eu clamar, de eu me colocar, me preparar para isso, para depois eu ir fazer. Mas quantos dias eu devo fazer isso? Todos os dias, até você alcançar o seu objetivo. É um projeto seu, não meu. É algo que precisa arder no seu coração, não no meu coração, porque cada um tem o seu próprio projeto, sim ou não? Então, se é seu, você deve olhar. Estou falando a primeira coisa a fazer no dia, para quê? Para que haja
prioridade, para que haja frescor. Sabe aquilo que você faz de manhã cedo? Normalmente você já está mais legal para fazer, mas sabe a última coisa que você faz no dia? Você já está cansado, fica com o olho só orando, porque o outro está cansado, aí troca o olho. Não acontece isso com vocês não, né? Ninguém faz isso, pelo amor de Deus, né? Você imaginou? Qual o horário que a maior parte das pessoas vai orar? Na hora que chega a noite, ele conversa, ele janta, ele resolve alguma coisa, ou assiste jornal, sei lá, ou vem na igreja, e aí depois ele fala assim, bom, agora é hora de deitar, então agora eu vou orar. Quando ele chega lá para orar, ele está firmão? Já está para lá de meia boca. Se ele está para lá de meia boca, qual a energia que ele vai ter para de repente falar assim, estou sentindo a presença de Deus, não vou dormir porcaria nenhuma, agora eu vou ficar até Deus falar comigo do que eu quero ouvir, até Ele me dar direção, até Ele mover alguma coisa, seja lá qual for. Você está cansado, teu corpo está dizendo assim, já chegou no limite, e aí eu tenho dificuldade. Por isso, não comece à noite, comece de manhã. Comece de manhã, primeira hora, primeiro tempo, primeiro momento, seja do Senhor. Quando você valoriza o seu propósito, você quer ser o primeiro a realizá-lo. Você quer ser o primeiro a realizá-lo. Jesus estava lá no túmulo, sim ou não? Estava. Você acha que só elas que sabiam? Lógico que não. Mas elas queriam ser as primeiras. Você tem que ser o primeiro. Você não deve deixar com que os outros, não, peraí, a gente precisa pedir uma oração, a gente precisa pedir para o filho, para a esposa, para alguém orar também, a gente precisa fazer tal coisa. Não, seja você o primeiro. Coloque para Deus o seu projeto. Seja você, vamos dizer assim, aquele que vai cuidar do projeto. Sabe quando você, de repente, tem algo que você gosta muito? Eu, quando tinha lá 20 anos, de repente eu comprei um carro zero, era vendedor, todo dia de manhã eu saía para trabalhar. Eu sei que vocês vão dar risada, era uma Brasília, né? Naquela época Brasília era carro, tá bom? Hoje o pessoal rima, naquela época era carro. Sabe o que eu fazia todo dia antes de sair para trabalhar? Lavava o carro. Todo dia de manhã, minha mãe falava, não Marcos, eu falei, não mãe, precisa lavar. Aí eu ia lá fora, pegava um balde, punha água, querosene dentro da água, porque é para ele ficar brilhando, e eu passava no carro todo, depois pegava uma flanela, dava um lustro no carro, aí abria, jogava um pouquinho de perfume, tal, dentro do carro, passava aquele negócio de preto nas rodas, e aí saía para trabalhar, isso, 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, estava fazendo isso, e ela falava assim, você é louco, todo dia, era um prazer meu, para mim, eu queria. Agora, se eu posso fazer isso por um carro, eu não posso fazer isso por um projeto que arde no meu coração? Eu não posso acordar cedo, levantar e dizer, eu quero ver a presença do meu Deus, eu quero viver a glória dele. Senhor, abre o céu e desce, que eu quero ouvir a sua voz, eu quero sentir a tua presença, eu quero me sentir arrepiado, eu quero sentir a tua glória. Sabe o que ele vai fazer? Vai mostrar para você, vai dizer de que maneira fazer para acontecer, vai fazer você não só enxergar, sentir tudo o que está acontecendo. E uma coisa eu te conto, quanto mais você sente, mais você quer sentir. Quanto mais você participa, mais você quer participar. O pessoal vem falar com a gente, fala assim, não, se você for na academia, e se você começar a fazer exercício, no começo é um pouco cansativo, depois você começa a gostar, depois você começa a ter isso como parte da sua vida, vai chegar a hora que você quer pular, vai chegar a hora que você quer correr, vai chegar a hora que não sei o que lá. É a mesma coisa no espiritual, irmão. A pessoa vai orar e põe as duas mãozinhas juntas e começa lá, ó Pai nosso que estais no céu. Depois, meu irmão, que você vai fazer isso mais costumeiramente orando e tal, você já está falando em línguas, você já está chamando a presença, já está sentindo arrepio, seu cabelo se levanta, você começa a suar, a chorar, não sabe o que está acontecendo, mas sabe que Ele está lá com você, a glória dele está se manifestando.
Isso precisa estar em nós. Você vai querer ser o primeiro a realizar. Quando você acredita no seu propósito, você não medirá sacrifícios para realizar. Você vai falar, eu creio, vai que vai acontecer. Não, mas precisa ficar mais, precisa, olha, não vai dar tempo de tomar café hoje porque eu orei mais. Não faz mal, eu não tomo café, eu vou embora, para o trabalho, orando no caminho, orando no ônibus, orando no carro, orando em qualquer lugar. A coisa mais louca que tem, meu irmão, é você ir orando desde manhã cedo de casa, e dentro do carro começar a falar em línguas, e quando chegar no teu emprego, você não conseguir parar de falar em línguas. Já deve ter acontecido isso com os doidos aí também. E aí a gente chega no lugar e está falando em línguas, e tenta parar e não consegue parar, e aí você só faz um sinal para sua secretária, tipo, sai. Aí ela sai, não entendeu, e você continua, joelho atrás da mesa, fica lá no chão falando com Deus, chorando, e ela fica com medo, mas você tranca a porta, ela não vai entrar, e você fica lá, aquela coisa toda. Depois que passa, você fica com o olho bem assim, esbugalhado, e ela vem te perguntar, o senhor está bem? Aconteceu alguma coisa em casa? Você fala, eu estou ótimo, excelente, maravilhoso, glorioso, tremendo. Ela falou, mas por que o senhor chorou desse jeito? É problema com a esposa? Não. É problema com os filhos? Não. É realização com Deus. E aí as pessoas querem saber, o que você sente que você fica assim? Amado, quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você quer buscar. Outro dia um médico falou isso para a bispa. Falou assim, você precisa tomar água. Ela falou, mas eu não gosto de água, eu não tenho sede, não tomo água. Ele falou assim, você quer aprender a tomar água? Ela falou, quero, comece. Quando você começar a tomar água, você vai começar a ter sede e vai começar a tomar água. Ela falou, mas aí quando eu tomo água, mata a sede. Ele falou, do contrário, seu organismo pede mais, seu organismo pede mais, seu organismo pede mais. Você quer sentir a presença de Deus? Fale em línguas estranhas, ore, comece a buscar a Deus, você vai ter canal Sheba, o teu organismo vai pedir mais, o teu espírito vai pedir mais. Você não vai parar mais fácil não, você vai querer sentir a manifestação da glória do Deus vivo. Não existe motivos ou dúvidas para quem acredita no seu propósito. Você acredita no seu propósito? Então não existe motivo, dúvida, nada. Por quê? Porque a primeira coisa que você irá fazer no seu dia será realmente seu propósito. Você vai ser o primeiro a realizá-lo. Você não vai medir sacrifício para realizá-lo. Quando olhamos para os personagens da Bíblia, encontramos eles passando por muitas dificuldades, mas nunca voltando atrás, porque eles valorizavam o seu objetivo, valorizavam o seu propósito. Por isso que eles não voltavam atrás. Você pensa que loucura, você fica olhando num tempo onde havia perseguição, onde havia dificuldade, e eles perseveravam. O pastor Márcio agora há pouco falou de José, ele passou por tudo aquilo, mas ele tinha um propósito, por isso ele perseverava. Você tem propósito? Persevera, meu amado, Deus vai te dar essa resposta, e quando Ele der a resposta, você vai falar assim, maravilha, obrigado Senhor, chegou no tempo certo, né? Quem busca Jesus se surpreende. 3, vença as dúvidas. Diga, eu vou vencer. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? É uma dúvida grande, não é? Elas tinham que chegar até o corpo, e elas sabiam que lá no sepulcro a pedra era enorme, ou seja, aquelas 3 mulheres não iam tirar aquela pedra do lugar. Quantas vezes você tem sonhos, projetos, e você está preocupado com coisas que estão te parando? Falta de dinheiro, enfermidade, dúvida. Às vezes as pessoas estão falando coisas que estão ferindo você. Às vezes as pessoas estão dizendo assim, mas você não é tão bom para essa vaga, e você está acreditando. Eu lembro nitidamente, numa das empresas que eu trabalhei, o cara falou para mim assim, eu trabalhava num setor, e de repente me falaram, tem uma vaga no setor tal. Eu falei, eu não quero ir para lá não.
E aí o diretor falou assim: Marcos, você tem que ir lá pelo menos preencher a ficha, porque eu coloquei o seu nome lá, você tem que ir lá. Eu falei: mas eu não quero ir lá, tal, tá bom aqui onde eu estou. Aí ele falou: não, você tem que ir. Tá bom, eu fui, cheguei lá no gerentão lá da área financeiro, sentei com ele e ele falou assim: qual foi a faculdade que você fez? Eu falei: Exam. Ele falou: obrigado, pode ir embora. Eu falei: como assim? Aí me irritou. Eu falei: como é que é? Ele falou assim: a gente só pega gente da GV. Se fosse GV eu conversava com você, mas não é GV, não precisa nem sentar. Irmão, eu quase fiquei endemoniado na hora. Falei: quem é esse incircunciso? Quem é esse? Para falar assim de mim, sem nem saber. O meu diretor me manda aqui e o cara está... Eu peguei, voltei, fui lá para o meu diretor, falei para ele, falei: ó, não volto mais. O cara falou isso, aí ele começou a dar risada. Falou: aquele japonês é doido. Liga não. Eu falei: ligo sim, não volto mais, tal. Aí ele pegou um rapaz, colocou na vaga. O rapaz fez uma porção de coisa errada e deixou um monte de coisa incompleta e etc. E aí meu diretor falou para ele assim: você está vendo? Olha lá, cara da GV pisou no tomate, estragou as coisas, fez isso, e você não quis o Marcos que está aí, tal. Aí ele falou assim: o senhor quer que o Marcos venha para cá? Ele falou assim: não é que eu quero, eu sei que ele já acertou departamento de custos, já acertou planejamento econômico, já acertou isso, ele vem aí e acerta isso, cara, ele tem essa facilidade, ele consegue se adaptar fácil. Aí o cara ficou resmungando, procurando, daqui a passar uns dias ele me chamou lá: eu queria fazer um teste com você, mas se você não servir, eu vou ter que te mandar embora. Eu falei: eu ia sair do meu setor para ir ficar embaixo de um cara desse para ser mandado embora? Eu falei: negativo, não rola. Ele falou: por quê? Você está com medo? Eu falei: pronto, agora rola. Você está achando que... E fui para lá e tive que fazer um monte de coisa, me deu uma dor de cabeça tremenda para consertar um monte de coisa que era errada, que eles faziam errado. E coloquei tudo. Depois disso ele falou assim: agora eu aprendi uma coisa, que não é a faculdade, que realmente é a pessoa. Você me mostrou isso. Olha, eu só colocava GVFMU, mais nada, mas você abriu. Eu falei: ó, você tem que conhecer a pessoa, você tem que saber. Espera aí, as dúvidas sempre vão aparecer, mas nós vamos ter que vencer as dúvidas. Eu tinha esse lado, graças a Deus eu calmei, mas eu era um pouco explosivo nesse negócio. Provocou, levou, eu vou para cima, eu vou te mostrar o que vai acontecer. E eu percebi isso, que alguém duvidar da gente, tenta bloquear a gente, pode gerar desânimo, pode gerar medo, pode gerar raiva também, né? Mas a gente fala assim: qual é a minha parte? Eu não vou permitir que a dúvida fique. Diga: eu não vou permitir que a dúvida fique, que me atrapalhe, porque eu sei quem eu sou. Você tem parte com Deus? Ele só quer aquele que tem parte com Ele, é você. Não importa se você é meia boca, dificultoso, problemático, às vezes faz, às vezes não. Ele é o mesmo Deus amoroso que quer liberar a tua vida. Então a única coisa que Ele quer saber é se você quer começar essa situação. O objetivo delas é ir até lá para preparar o corpo de Jesus para usar os aromas que compraram. Elas sabiam que tinha pedra, mas elas se depararam com um problema. Quem vai remover a pedra? Elas sabiam, tem um problema no caminho. É interessante que elas acordaram bem cedo para ir até o sepulcro, bem cedo. Agora fala a verdade, irmão, elas acordaram bem cedo, o cara já estava morto, Jesus já estava morto, ele ia sair do lugar? Se elas fossem meia hora mais tarde, ele não ia fugir? Ele não, mas elas tinham um propósito no coração. Então não era, o problema delas não era Jesus, era elas queriam, elas estavam determinadas a vencer, a tirar tudo que fosse impedimento ou dúvida do caminho. Por isso elas foram bem cedo. Talvez elas estavam pensando: como é que a gente vai resolver o negócio da pedra? Vamos chegar lá primeiro, e daí a gente vai ver se a gente pede para alguém, se faz alguma coisa, sei lá, vamos tentar, né? É interessante,
elas acordaram bem cedo para ir até o sepulcro. O sepulcro é um lugar de morto, tal como eu disse, e elas não se preocuparam com isso. Elas encontraram o problema, a pedra. Agora, como tirar? E elas nem perceberam que elas estavam tratando um problema espiritual com sabedoria humana. Diga, ela estava tratando um problema espiritual com sabedoria humana. Quem é que estava dentro daquele túmulo? Quem? E quem era Jesus? Não era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade? Por que ela foi lá procurando quem é que ia rolar a pedra? Pensa bem, amado, quantas vezes você está lidando com coisas espirituais com a tua força física? Aí fica difícil. Imagina se de repente Moisés cismasse de tirar água do mar para ele atravessar com um balde. Será que ia demorar? Não tinha como. Mas se ele entrou naquela briga espiritualmente, ele usou o quê? A intimidade dele com Deus. E aí o que Deus falou para ele? Diga ao povo que marche, levanta a tua vara, atravessa, e aí o mar se abriu. Porque ele tratou alguma coisa espiritual com o espiritual. Poxa, mas não era água? Era. Mas o que ele estava realizando era debaixo da vontade de quem? Era espiritual. Se o teu projeto, se a tua vida está ligada a Deus, então aprenda, é hora de você lidar com o espiritual. É hora de você entender que as coisas físicas estão submetidas às coisas espirituais. O poder de Deus, como é que criou a terra? Ele disse, haja luz, haja, né? E foi ajando, e foi colocando, e foi, né? E veio iluminar, e veio isso, veio aquilo. Ele precisou de pá, de pedreiro, de colher, não. Saquinho de cimento, não. A palavra foi determinada e através da palavra aconteceu. Então eu preciso entender que se eu quero viver debaixo da palavra de Deus, na vontade de Jesus Cristo, eu vou precisar ser menos físico e mais espiritual. Eu vou precisar tomar posicionamento. Quando eu entendo isso, eu começo a mudar a minha história, né? Aí eu sei que é difícil muitas vezes o pessoal entender isso. Quantas vezes você cristão está tentando resolver problemas, situações que são espirituais com a tua sabedoria humana? Você já consultou o consultor lá, já procurou o consultor, o gerente do banco, o amigo com dinheiro, já usou todos os seus conhecimentos, mas esqueceu de pensar como Jesus te ensinou a pensar. Você lembra de Jesus? Sim ou não? Ah, tá. Então, se Jesus estivesse ali, o que será que ele faria para vencer aquele impedimento? O que será que ele ia fazer? Será que ele faria uso da fé? Ele mesmo, sei lá, ele moveria o espiritual, provocaria o espiritual? Em Marcos 11, 23, olha o que fala: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Deu para entender? Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Nós estamos começando a ver aí os ensinamentos. Espera aí, então eu preciso primeiro de tudo acreditar. Não adianta eu querer culpar os outros, ou dizer, vamos ver se vai acontecer. A tua boca é uma boca profética, eu sempre falo isso. Você vai ter que determinar de manhã, vai ter que determinar às 9 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, às, 24 horas, meia-noite, vai ter que continuar dizendo a mesma coisa, vai acontecer, eu estou determinando, vai acontecer, eu estou determinando, vai acontecer. Mas se nem você sabe, como é que você vai determinar? Nem você tem um projeto, um objetivo. Então é hora de nós mudarmos, sabe? Liberar o caminho, provocando a fé das pessoas, para assim fortalecê-las. Jesus, ele determinava e ensinava, ou ele pegava e determinava a fé nas pessoas, como se você dissesse assim para o seu funcionário, ou para o seu cliente,
vai porque você vai comprar, você vai alcançar esse objetivo, vai porque você vai negociar e haverá realização. Você começa a ser uma ferramenta de multiplicação de fé. Olha aqui em João 11:40, disse Jesus: não te hei dito que se credes verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O que ele estava fazendo? Provocando a fé das pessoas ali, mexendo com a fé das pessoas. E quando ele diz: Lázaro, vem para fora, Lázaro sai para fora. Quem tirou a pedra? Foram eles, as pessoas, acreditando que Lázaro ia sair. Nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir e para viver, porque senão a fé não vai ser colocada em prática, sabe? Quando a Bíblia fala a fé sem obras é morta, ele está dizendo isso. Não adianta você falar e não ir para o abraço, não acreditar no que vai acontecer. Você vai determinar e vai sair já buscando aquilo que você acredita, já determinando e declarando aquilo que você acredita. É aí que ele vai poder mostrar a você. Se a Bíblia diz: se creres verás a glória de Deus, então seja qual for o problema, quem não poderá faltar para a resolução do problema é Jesus. E Ele está aí, Ele está aí com você agora. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele não só está aqui, Ele está aqui, mas Ele está lá na sua casa. Ele está aqui, mas Ele está lá no seu trabalho. Ele está aqui, mas Ele pode estar do outro lado do mundo. Ele está em todos os lugares. Então a minha confiança é que Ele já está pronto para fazer o que tem que ser feito. Vença as dúvidas com Jesus. Diga: eu vou vencer todas as minhas dúvidas com Jesus Cristo. Amém? Quarto, não pare, acredite, né? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Quantas vezes nos deparamos com situações que acreditamos não ter saída? Essa visão de não ter saída está limitada aos nossos olhos e não a Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Então a nossa limitação é a humana. É por isso que nós sempre dizemos para as pessoas: não tente resolver as coisas apenas fisicamente, mas abra a porta espiritualmente. Mas por quê? Exatamente por isso, porque o nosso limite está no humano. Mas quando eu saio do natural para o sobrenatural, então eu consigo entrar na dimensão de Deus. Quando eu entro na dimensão de Deus, eu sou mais que vencedor. Eu entro para fazer aquilo que Ele me determina, me ensina, me orienta, né? Quantas vezes nós deparamos com situações e que não acreditamos não ter saído. E o pior é quando nos deparamos com situações que acreditamos e paramos. Por isso, acabamos nem indo até o lugar para resolver nossos problemas. A gente desacredita e nem se move mais. Ah, não, eu acho que já tentei de tudo, eu acho que já está na mão de Deus lá, né? Deixa, não, eu vou continuar proclamando e declarando aquilo que eu creio. Eu vou mover o céu através da palavra profética, eu vou mover a terra através da unção que desce do meu Deus, porque eu creio. Então eu vou provocar essa manifestação através de exercer a minha fé. Amém? Você crê nisso? Se a Bíblia está falando que tudo é possível que crê, como nos permitiremos parar antes de vencermos todas as negativas? Ele está falando, se tudo é possível que crê, como eu vou aceitar que não aconteça, que parou, que não vai dar certo? Ao contrário, irmão, agora que eu vou estar mais animado para ir para cima mesmo. Gostamos de dizer: posso todas as coisas naquele que me... e ao mesmo tempo dizemos que não vamos conseguir. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. E aí a segunda pergunta vem para você e você fala: eu não vou conseguir. Espera aí, alguma coisa está errada.
Se eu digo um versículo que me dá estrutura e posição, como eu aceito um versículo de derrota? Ou eu acredito em um, ou acredito no outro. Alguém acredita em Jesus? Então, senta o braço, né? Deus quer realizar milagres, mas para que possamos fazê-los é necessário que estejamos lá. Por isso não pare, caso contrário, como tomaríamos posse dos milagres de Jesus? Essas mulheres, mesmo sem saber como revolveriam a pedra, elas foram até o final, não pararam. Acredite, meu irmão, vá até o fim para que o Senhor possa te abençoar mostrando os seus milagres. Não pare, você honra Jesus indo até o fim. Você honra a Jesus indo até o fim, e Jesus te abençoa, porque você demonstrou a tua fé. Em resposta, Ele vai manifestar a glória dEle sobre a sua vida. É resposta dEle. Quinto e último, né? Quem busca Jesus se surpreende. Jesus sempre nos surpreende. Diga: Jesus sempre nos surpreende. Olha lá, em versículo 5: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca. Ficaram espantadas, porém ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, como vos disse. Além de ele não estar lá, ele já marca o encontro com elas. Chama lá o Pedro e a equipe, que ele já está indo para lá, vai chegar primeiro que vocês e está esperando por vocês. É no mínimo interessante, né? Buscavam pelo Senhor dos milagres, e quando depararam com o milagre, ficaram assustados. Eles buscavam por Jesus, buscavam pelo Senhor dos milagres. Quando entraram lá, o milagre já estava acontecendo. O que você faria? Além de desmaiar. Além de desmaiar quando você chegasse lá e Jesus não estivesse, o que mais você faria? Né? É aquele lado de você falar assim. Eu contei uma vez que a bispa, ela começou a falar que ela queria ver anjos, e a gente estava no comecinho da conversão, e as crianças estavam agitadas para dormir, e ela foi e entrou no berço, né? Ela tinha mania de entrar dentro do berço com o Fernando, tal. Aí ela foi, entrou no quarto, entrou dentro do berço e começou a orar, pedindo: poxa, eu quero ver anjo, e de repente ela fechou o olho, e quando ela abriu, uma claridade imensa entrou dentro do quarto. E aí o que ela fez? Daqui a pouco ela aparece na cama: me ajuda, me ajuda. E eu fiz tudo que eu sabia, irmão. Já orei o Pai Nosso. Tudo que eu sabia naquela época era isso. Eu orei o Pai Nosso umas 25 vezes, e eu acho que o anjo se cansou e foi embora, né? Então eu falo assim, mas não é interessante? A gente quer, porque quer, aí de repente elas queriam que alguém tirasse a pedra. Quem vai rolar a pedra? Já estava rolada. E quando ela chega lá, tem lá o informante ambulante, o anjo, para dizer para ela: já foi, fica tranquila, ele já ressuscitou, já está indo. E olha como a gente age. Se alguém disser para você que vai acontecer, você fala: não, você não sabe minha vida, as coisas não estão fáceis. Se alguém disser para você: mas sabe que mesmo sem ter preparo, Deus vai abrir essa porta e você vai ultrapassá-la, e você fala: mas as coisas não estão fáceis, você não sabe minha dívida, você não sabe meu problema, você não sabe isso, você quer colocar um motivo. Tira os motivos, deixa o Senhor ser o Senhor dos teus motivos, a alegria da glória, né? É algo diferente, né? Elas procuraram um túmulo ocupado, e ele estava vazio. Qual que seria a alegria maior? Encontrar Jesus lá deitado para elas passarem o bálsamo, ou ouvir: Jesus já ressuscitou, né? Você imaginou a situação? Só que de repente nós estamos tão despreparados, que se a bênção aparece, bobear, a gente corre. Então é hora de nós mudarmos a nossa configuração. Elas procuraram um morto e acharam ele vivo, nem estava mais lá. Elas procuravam a derrota para embalsamar, e acharam a vitória livre, passeando, indo daqui para lá e de lá para cá.
Nós estamos sempre procurando coisas que a gente tenha controle, mas as coisas de Deus vão além do nosso entendimento. Ei, o teu controle é pequeno. Às vezes a gente sonha com coisas pequenas, e quando aparecem coisas grandes, a gente se assusta. Eu contei o dia da casa, né? Que a bispa ia lá, olhava, até a casa eu queria ver, eu falava para ela, não, é muito grande, é muito cara, não sei o que, não. Eu disse uns 25 nãos para ela, até que ela chegou um dia e falou, a gente só vai até lá para conversar. Eu falei, tá bom, a gente só vai lá para conversar, mas já saiba que é impossível. Aí nós fomos lá para conversar, chega lá, o cara descobre que eu sou apóstolo, e cisma que, ligou lá para o meu amigo nosso, cisma que tem que vender para a minha casa. Eu falei, poxa, mas eu tenho um apartamento na praia, tem isso, tem aquilo. Ele aceitou tudo, aceitou da maneira que eu podia pagar. Agora, olhando pelos meus olhos, eu disse que não podia, que eu não tinha como. Quando cai lá na frente, Deus faz com que a pessoa me chame de apóstolo, e ele fala, peraí, você conhece o apóstolo tal? Eu conheço, amigo pessoal, mas pensei comigo, ele não vai pagar a conta. Aí ele vai de fino e liga para eles lá, e aí o cara fala para ele assim, faz negócio com esse homem, ele é muito abençoado, e sua vida vai ser poderosamente abençoada. Ele tinha outras casas, não precisava daquela. Ele resolveu fazer o negócio, ele quis fazer o negócio. Se ele não quisesse, ia parar ali na hora, porque eu não tinha nada de diferente para fazer. A gente é uma mente pequena, nós somos reduzidos, a gente não consegue enxergar o que Deus quer colocar na nossa mão. A gente pensa que nós vamos precisar da nossa sabedoria humana, e Deus não precisa disso, Ele é a própria sabedoria. Ele mexe com quem for necessário. Ele vai mexer com um camarada que mora lá em São Paulo, que tem uma empresa que até tem filial nos Estados Unidos, que tem para vir e liberar o caminho. E aí você fala assim, o que você fez por isso? Nada. Eu simplesmente ouvi a oração da bispa e fui até lá. Só isso. Mais nada. Não tentei enrolar, enganar. Foi uma coisa assim absurda. Da forma que foi feito, foi muito absurdo. Mas aí, o que eu quero dizer para você? Qual é o teu impossível hoje? Qual é o teu impossível? O que é que você acredita que não vai acontecer? Que a tua capacidade é menor, que você já está, desatualizado, que você não pode, que você não tem. Você não precisa de nada disso, você precisa de Deus. Você precisa da manifestação de Jesus, você precisa da manifestação do Espírito Santo. É só isso, o restante Ele faz. Ele vai colocar a pulga atrás da orelha daquela pessoa, e não é você que vai querer Ele, é Ele que vai querer você, é Ele que vai dizer que quer te contratar, é Ele que vai dizer que quer comprar o imóvel de você, é Ele que vai dizer que quer vender algo para você. Haverá uma mudança, e essa mudança não vem pela sua sabedoria humana, mas vem porque o poder de Deus está se manifestando. Você precisa evidenciar isso no seu coração. Precisamos viver o que declaramos, o que acreditamos. Essas mulheres conheciam o poder de Jesus, e tudo quanto fora profetizado por Jesus, mesmo sobre este tempo. E quando depararam, ficaram assustadas. Estavam vivendo tempo elas estavam no tempo da promessa, mas não estavam enxergando a promessa. Era o tempo da promessa, Jesus ressuscitar, e elas não estavam enxergando a promessa. Você tem uma promessa de Deus, tem ou não tem? Deus falou para você sim ou não? Se Ele falou sim, quem é o homem para dizer não? Nós precisamos abrir o coração para entender esse mecanismo. O tempo da promessa, eu preciso entrar nele. Quando entrar nele, eu preciso me disponibilizar a viver ele. Elas estavam no tempo da promessa, no tempo da realização, mas não estavam dispostas a viver esse tempo. Por isso elas se assustaram. Mais adiante, Jesus vai jogar no rosto deles, dos apóstolos, todos, vai dizer que eles foram incrédulos. Não para ofendê-los, mas dizer, vocês já sabiam, por que vocês não se posicionaram? Vocês já sabem, Deus tem a promessa e vai acontecer. Eu tenho convicção
que aquilo que Deus falou para você vai acontecer. Aquilo que Deus determinou para você vai acontecer. Deus está só estabelecendo, esquematizando o tempo. Olha o que fala em Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas da extremidade da terra. Quando você olha para isso, você vê a palavra declarando para você: você foi escolhido para ser vencedor, você foi escolhida para ser uma realizadora. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Se você passar pelas águas, você não vai submergir. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. A mão dele está sobre a sua vida. Jesus te surpreende porque tem um grande propósito com a sua vida. Diga: eu quero viver esse propósito já, neste tempo, em nome de Jesus. Amém.